Tá na hora do cast histórico. Feudalismo, quem é o verdadeiro herói? O senhor feudal diz que o servo é só vagabundo, mas o servo tem história, vai virar o mundo. Esse servo é um preguiçoso, não faz nada certo, fica na terra se arrastando pelo deserto. Me pede comida, me pede moradia, mas não quer trabalhar, essa é a verdade vazia. O senhor feudal só pensa em dinheiro, sabe o que é luxo, mas não é verdadeiro. Usa o povo, quer tudo de graça, mas quem trabalha duro sou eu na praça. Tá na hora do caixa histórico. Feudalismo, quem é o verdadeiro herói? O senhor feudal diz que o servo é só vagabundo, mas o servo tem história, vai virar o tuyo. Tá na hora do cast histórico. Feudalismo, quem vai ser o herói? Senhor feudal pode tentar, mas o servo vai se levantar. Sejam bem-vindos ao Tá Na Hora do Cast Histórico, o podcast que leva você direto para a Idade Média. Hoje temos um debate histórico de peso, afinal, os servos eram apenas trabalhadores leais ou praticamente escravizados? Para isso, trouxemos duas figuras ilustres: o senhor feudal, dono de terras e poder, e o servo, aquele que realmente fazia as coisas acontecerem. Boa tarde, plebeus e nobres ouvintes. Espero que todos vocês saibam reconhecer a grandeza da nossa ordem feudal. Grandeza para quem? Para o nobre senhor? Para você e sua taça de vinho? Talvez. Já começamos bem, mas vamos manter o respeito, até porque, na Idade Média, questionar demais poderia acabar em fogueira. Como funcionava a vida de cada um? Senhor feudal, explique para nós o seu papel nessa sociedade. Eu sou um homem de poder, dono de vastas terras, concedidas pelo rei. Em troca, protejo minha região e garanto que meus servos tenham onde morar e trabalhar. Eu forneço segurança e estrutura. A única estrutura que eu vejo é a das correntes invisíveis que nos prendem nas terras. Trabalhamos de sol a sol, pagamos impostos absurdos e não podemos sair daqui. Mas vocês recebem proteção contra invasores. Sem a minha liderança, vocês estariam à mercê de saqueadores. Iria correr riscos a ter que pagar tributos até pela quantidade de grão que eu colhi. O sistema feudal era justo? Essa é polêmica, senhor feudal, defenda-se. O feudalismo é um sistema equilibrado. Os servos trabalham e nós, senhores, garantimos ordem e segurança. Se não fosse justo, não teria durado tantos séculos. Equilíbrio para quem? Trabalhamos de graça, damos parte do que produzimos, e se a colheita for ruim, devemos a você. Você chama isso de justiça? Bom, é a lei natural das coisas, cada um no seu lugar. É que quem plantar come, e não quem senta no trono e exige tributos. Os servos eram escravizados? Essa é a grande questão. Servo, você se considera um escravo? Não podemos nem sair das terras. Não temos voz na política. Trabalhamos compulsoriamente. Passamos fomes e os nobres vivem no luxo. Qual a diferença? Diferente de um escravo, você tem um pedaço de terra para cultivar e pode casar, ter filhos e, se conseguir, comprar a sua liberdade. Até lá já terei morrido de fome ou de peste. Pessoal, calma. Mas aí está um ponto interessante. Os servos tinham alguns direitos, mas não tinham liberdade de escolha. Depois desse embate intenso, chegamos ao fim do Tá Na Hora do Cast Histórico. O feudalismo foi um sistema que moldou a Idade Média.
com os senhores e servos cumprindo seus papéis. Mas e você, ouvinte, o que acha? Os servos eram apenas trabalhadores ou viviam na escravidão disfarçada? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo Tá Na Hora do Cast Histórico. Até mais! Tá na hora do cast histórico. Feudalismo, quem é o verdadeiro herói? Senhor feudal diz que o servo é só vagabundo, mas o servo tem história, vai virar o mundo. Foi interessante, mas também desafiador. O senhor feudal tinha um poder enorme e comandava tudo dentro de suas terras. Tive que trabalhar bastante a postura e a forma de falar, para parecer realmente uma figura de autoridade. Já para mim, foi um desafio um pouco diferente. Interpretar o servo significa entender a realidade de alguém que não tinha direito e vivia para servir os outros. Eu precisava demonstrar cansaço e mais esperança. Eu também me coloquei no papel de observador da dinâmica entre vocês e achei incrível como essas relações eram complexas. O senhor feudal tinha autoridade, mas dependia dos servos. E os servos, apesar de submissos, tinham estratégias para sobreviver. Isso me fez refletir muito sobre a estrutura de poder. Eu percebi que, apesar da ideia de que os senhores feudais eram sempre cruéis, muitos também precisavam manter uma relação equilibrada com os servos. Se fossem injustos demais, poderiam enfrentar revoltas ou perder sua posição. Exato, descobri que os servos não eram só explorados, e alguns tinham pequenas áreas para cultivar um pouco mais, e podiam trocar mercadorias. Claro que a vida era muito difícil, mas eles encontravam formas de conquistar a liberdade. Eu achei fascinante ver como esse sistema se sustentava por tantos séculos. Era um equilíbrio frágil, mas muito bem estruturado. Dá para ver como a organização social medieval influenciou muitas hierarquias que ainda existem até hoje. Eu assisti alguns filmes e li sobre a vida dos nobres naquela época. Tentei incorporar a postura rígida e o tom de voz firme, e até mesmo a forma como os senhores feudais lidavam com suas terras. Minha preparação foi bem diferente. Tentei imaginar como seria a rotina de um servo que trabalhava do amanhecer ao anoitecer, sem escolha. Também tive que treinar um pouco da linguagem mais cansada. E eu precisei estudar bastante para entender os detalhes desse período. Quanto mais eu pesquisava, mais eu percebia como o feudalismo foi uma época de contrastes, de luxo para poucos e sacrifício para muitos. Aprendi que o poder é uma construção frágil. Os senhores feudais pareciam inabaláveis, mas podiam perder tudo rapidamente se a situação mudasse. Isso me fez pensar, sobre como o poder deve ser exercido com equilíbrio. E que mesmo em condições difíceis, as pessoas sempre encontravam forma de persistir. Os servos, por exemplo, tinham suas próprias tradições e aos poucos conseguiram mudar a sua realidade ao seu entorno. Para mim, o maior aprendizado foi perceber que a história não é apenas sobre reis e batalhas. A vida cotidiana das pessoas, comuns como os servos, tem muito a ensinar sobre resiliência e mudanças sociais.